Então, o que que é interessante a gente observar, então, né? Paralela à mineração, né, houve a formação de ambientes rurais compostos por mão de obra livre e escravo, do qual a gente pode exemplificar, por exemplo, para vocês mais ou menos terem uma noção do que isso significa, né? Então, por volta de 1750, havia, só para vocês terem uma ideia, gente, 16 engenhos nas minas de Cuiabá, tendo em média 25 trabalhadores escravos cada. Obviamente que quando a gente está falando dos engenhos, a gente não pode fazer uma comparação, por exemplo, com os grandes latifundiários, por exemplo, do Nordeste, no qual lá havia, assim, milhares de populações escravizadas naquelas extensas faixas de terras, que inclusive eram comparados hoje a uma espécie de tamanho de um estado. Então, a gente está falando da emergência, né, de uma cidade, estava tendo uma ocupação ali colonial, mas que já tinha ali uma mão de obra escravizada e, consequentemente, já tinha uma economia colonial que não tinha essa dependência de outras regiões do Brasil, tá? A gente também tem nas minas do Mato Grosso, né, no mesmo período, aproximadamente 1.150 escravizados, matriculados, quase 500 desses dedicavam-se à produção agrícola, tá? Então, a gente está falando não só de Cuiabá, mas a gente está falando também das minas de Mato Grosso, que ficavam na região do Guaporé. E o que a gente percebe? Que tais espaços rurais, eles compuseram paisagens. Aliás, paisagens agrárias diversas, onde você encontrava roças, você encontrava sítios, você tinha currais, você tinha fazendas, você tinha engenhos, ou seja, essa diversidade de terminologia já demonstra por si só que haviam atividades que eram feitas simultaneamente e havia especificação, ou seja, havia uma hierarquia, né, demarcada na própria documentação do que significavam esses espaços agrários, mostrando que os espaços agrários, eles também não eram caóticos, eles não eram desorganizados, e eles não eram alheios à coroa portuguesa. Pode passar. Ah, isso aí, acho que ficou ruim a imagem, gente, mil desculpas. Mas é que tem uns pontinhos vermelhos, que é só para vocês terem mais ou menos uma ideia de que, se a gente pega, por exemplo, essa região que vai em direção, sobretudo a Chapada dos Guimarães, eram vários os engenhos, né, que existiam por essas bandas, inclusive tinha produção de aguardente, tinha uma disputa local, né, relacionada à quantidade de produção que se tinha que ter, quais as atividades que eram para ser desenvolvidas em cada uma desses engenhos, tinha uma disputa em relação às destilarias, uma disputa comercial, então a gente está falando de uma formação de uma elite local. São pontinhos, são vários os engenhos que tem indo para Chapada, inclusive é onde tem a formação de uma parte significativa de populações quilombolas, né, que eram os escravizados que fugiam dessas áreas e montavam ali alguns territórios mais livres e autônomos, né, formados pela população preta. Pode passar. E aí, a gente também pode, né, fazendo uma comparação, se a gente pega, por exemplo, os sítios localizados particularmente no termo de Mato Grosso, no ano de 1770, também tinha ali uma formação agrária significativa, né? Então, isso é legal, né? Porque quando a gente fala, por exemplo, dessa região de Cuiabá, dessa região do Guaporé, a gente sempre acha que acabou o ouro, acabou a população foi embora, e a população que ficou, os escravizados ficaram abandonados e não aconteceu mais nada, né? E esses dados, eles vêm justamente para contrapor essa versão, né? Inclusive mostrar isso, assim, tinha vários tipos de atividades rurais, inclusive substanciosos, assim, para uma região tão, entre aspas, nova, por parte da redescoberta da coroa portuguesa, ou da invasão territorial por parte da coroa portuguesa, né? Então, você tem ali os sítios em atividades, eles eram aproximadamente 63. Você tem os sítios fundados de novo, que eram 10, o que significa que teve novas áreas que foram ocupadas, teve a propalação de novas atividades rurais, né? Você tem também os sítios que foram abandonados mediante a queda da produção aurífera, que foram 11, então você tem um total de sítios em atividade que era 63, e um total de sítios, no geral, inclusive os que ficaram nativos, que é um total de 84. Pode passar. E aí, o que é interessante a gente falar? Lembra que no começo da minha fala eu havia dito que uma das questões que a gente tem que colocar não é só a questão, né, de que o ouro propiciou essa invasão territorial por parte da coroa portuguesa, mas também havia aqui um interesse muito grande por parte de uma delimitação fronteiriça. Então, a gente pode ir vendo também como que esses tipos de ocupação, eles foram ampliando os territórios,
né, da coroa portuguesa, incluindo, obviamente, a região de Mato Grosso, a região de Rondônia, a região de Mato Grosso do Sul. Pode passar, só para vocês fazerem uma comparação. Isso aí é o Tratado de Tordesilhas de 1900, 1500. Esse aí é o Tratado de Limites, que pega ali o século XVIII, principalmente a década de 50. Pode passar. E aí a gente tem uma ampliação maior, por exemplo, em termos territoriais, dessas regiões que eram consideradas como interioranas ou regiões sertanistas. Você tem uma ampliação territorial. E parte disso se deu primeiro pela ocupação territorial, proveniente, inclusive, de populações escravizadas, por uma ocupação territorial e a formação de uma espécie de agricultores ou campesinatos que se formou por essas bandas, e, paralelo a isso, também por essa colaboração, né, de ocupar um lugar, permanecer ali e, consequentemente, construir uma população local. Pode passar. E aí, esse também, gente, ficou tão pequenininho. Esse daí também, quando eu estou falando de Mato Grosso, eu não estou falando só de Mato Grosso no nosso território atual, a gente está pegando que era Mato Grosso naquele período histórico, né? A gente vê que ele era um território grande, substancioso, e a gente vê também uma diversidade de atividades rurais. Então, assim, percebam vocês que de dois polos, né, termo de Mato Grosso, a gente também tem ali o termo de Cuiabá, é como se houvesse uma espécie de expansão de ocupação territorial, e essa expansão territorial, ela se deu, sobretudo, a partir dessas atividades agrárias que foram sendo propaladas, que foram se desenvolvendo, e que chega, então, ali, vai, arrasta o período imperial, e chega no século XIX com uma certa força, né? Então, a gente está falando de uma prática que se iniciou no período colonial e que vai ter uma dimensão econômica e de autonomia que ela vai se firmar mesmo no final do século XIX. Pode passar. E aí a gente vai começar a entrar em uma outra temática, né? Que é, por exemplo, a formação da Primeira República. Então, vejam vocês qual que foi, mais ou menos, a nossa explanação de hoje. Eu falei um pouco sobre a emergência dessa formação agrária. Essa formação agrária que ela era constituída por índios, que ela era constituída por escravizados, pela mestiçagem dessas duas raças, ela era constituída pela população branca, e que, consequentemente, quando a gente chega, por exemplo, na formação da Primeira República, não é uma coisa que se fez do nada, ou não é um processo territorial que iniciou particularmente ali. O que eu estou mostrando para vocês é que houve um processo de invasão territorial e, consequentemente, de formação de uma população local, e que é esse formato, ou seja, essa ocupação, que vai, inclusive, dar base para uma formação agrária que vai se desenrolar na formação da Primeira República. Então, quando a gente acaba vem a abolição da população escravizada, quando a gente está falando de um estado de Mato Grosso que se desvincula da coroa portuguesa, que cria ali a sua autonomia enquanto república, a gente já tem uns espaços agrários delimitados com uma população interna, né? Tanto é que, por exemplo, se a gente pega o ano de 1914, a gente tem a formação das usinas, né? As usinas, a gente pode falar, por exemplo, de São Gonçalo, e aí a gente tem novamente a edificação de uma arquitetura que está voltada aí para essa região do Cuiabá, mas que tem um forte vínculo com o rio Cuiabá. Então, é outra geografia também que está sendo montada e que está passando por essa espécie de expansão, né? Então, a gente tem Conceição, a gente tem a usina de Conceição, a usina de Aricá, Flechas, Itaici, Ressaca. O que é importante a gente observar nisso? Parte dessa economia das usinas, né, elas já eram desenvolvidas. A gente mencionou sítios e a gente mencionou, inclusive, engenhos, né, de açúcar e destilarias, que elas vieram lá desde o período colonial. E quando a gente está falando, por exemplo, da formação da Primeira República, a gente tem também a emergência desses espaços, que eram as usinas de açúcar. Aí você pergunta assim, mas por que a usina de açúcar? Ou já ouvi várias perguntas dos estudantes também, vindo com essa perspectiva, professora, por que fazendas de gado? Tipo, como que se deu esses espaços? Por que essas duas atividades, ou então, as extrativistas, elas se tornaram tão importantes? Aí a gente pode colocar em xeque várias coisas. Uma delas, que eu costumo dizer recorrentemente, é a própria configuração geográfica e espacial, que ela era um tanto quanto benéfica, né? A gente está falando da Primeira República, a gente está falando automaticamente do fim da Guerra do Paraguai,
a gente está falando da reabertura da região do Prata, a gente está falando de um novo olhar e de novos caminhos que se fazem, que é muito mais barato, que não é por terra, não eram mais as terras que eram ali desenvolvidas ou praticadas pelos tropeiros, mas sim, nós estamos falando agora, consequentemente, de rios, né, que recebiam embarcações, que traziam um grande vínculo de Mato Grosso com a região platina, que estreitava as relações com o Uruguai, com a Argentina, com a Bolívia, que chegava até o Rio Grande do Sul e depois desaguava no mar. Ou seja, a gente está falando de uma relação que entrecruza Mato Grosso, ou liga Mato Grosso com a América Latina, e, consequentemente, liga Mato Grosso ao Brasil. Então, a gente está falando desse universo. Então, as usinas de açúcar, elas eram localizadas ali na beira do rio Cuiabá, e, consequentemente, ela tinha essa facilidade geográfica. É interessante a gente observar também, cada uma dessas usinas, gente, elas tinham um porto. Né? A gente fala de navegação fluvial, essas navegações fluviais, elas eram reabastecidas com madeira, elas eram a vapor, elas foram abertas ali a partir de 1870. Então, cada uma dessas usinas, ela já tinha um público ali para poder vender os seus produtos, né? Então, eles exportavam suas matérias-primas, mas também recebiam pessoas em suas propriedades, né? E eram usinas que, para além de receber esse público, né, esses visitantes, esse público aí, ao mesmo tempo era uma forma de você ter contato cultural, ao mesmo tempo era uma forma de você ter acesso ao que a gente chama de população civilizada, porque eram pessoas, né, não é qualquer pessoa que poderia, por exemplo, viajar numa embarcação a vapor, eram pessoas que tinham poder aquisitivo, um poder financeiro mais favorável. Então, a gente está falando desse mundo aí. Paralelamente a isso, obviamente que a gente tem também as fazendas de gado, tá? As fazendas de gado é outro que também ele foi muito beneficiado, sobretudo quando a gente sai um pouco desse universo das cismarias, né, e entra um pouco nesse universo da instituição da propriedade privada, né, que é a ideia de que a maioria das terras, né, elas passaram a ser do Estado, né, e o Estado ele poderia redistribuir essas terras para as pessoas que vinham com pedidos ou que vinham com a compra ou com o aluguel dessas terras. Então, a gente tem esse benefício, que é um projeto territorial, e, consequentemente, a gente também tem esse benefício geográfico. Só um adendo, que eu acho que talvez vai facilitar o olhar de vocês. As Seis Marias, ela é uma prática territorial muito importante para um tipo de governabilidade por parte da coroa portuguesa. Então, a pergunta que se faz é: vinham para Mato Grosso porque tinha muitas terras aqui no período colonial e a ocupação poderia se dar de forma independente e autônoma? Eu mostrei para vocês que não. Existiam vários tipos de propriedades, né? Propriedades não, existiam vários tipos de ocupação. Essas ocupações, elas tinham que ter o aval, tinha que ter legitimidade, tinha que ter o controle por parte da coroa portuguesa, e esses pedidos, eles eram feitos a partir das cartas de Seis Marias. Existiam dois tipos de pedidos. Aqueles pedidos que eles eram feitos pelo que a gente chama de ocupação, né? Uma vez que você ocupa esse lugar, você passa a fazer com que ele se torne produtivo, você tem a possibilidade de dizer que ele já é seu, porque afinal de contas você já está praticando esse lugar, e às vezes eram doações que o próprio Estado da coroa portuguesa, a própria coroa portuguesa cedia para os grandes proprietários, para as pessoas que tinham patentes militares, para as pessoas que tinham cargos administrativos, e que ali a gente vê, então, a formação dos grandes latifúndios rurais. Então, você tem isso, você tem a formação de um campesinato, né? Inclusive, tem um trabalho da Sandra, que ela vai falar que tem várias populações escravizadas e pessoas que eram mestiças ou brancas e conseguiam propriedades, né? Propriedades não conseguiam a posse da terra. E, do outro lado, você tem a formação dos grandes latifúndios, que eram as pessoas que tinham cargos administrativos, cargos militares, ou que eram de confiança por parte da coroa portuguesa. Então, você tem a formação desses dois mundos, os grandes latifúndios e as pequenas e médias propriedades rurais. No século XIX, isso muda, porque aí passa a ser injetada a ideia de propriedade privada. Pode passar. Aí a gente tem, então, isso, né, que eu estou falando para você. A gente tem as usinas e a gente tem a destilaria, né? Então, você tem as usinas que elas eram localizadas ali na região de Santo Antônio do Rio abaixo. A gente tem as usinas de São Sebastião, Maravilha, Aricá, Conceição, Itaici, Flechas.
e você tem as destilarias, que era São Gonçalo, São Miguel e Tamandaré. Pode passar. Paralelo a isso, a gente pode também falar de uma população que ela foi meio que crescendo com esse formato, dessa formação agrária que se deu na Primeira República aqui em Mato Grosso, né? Então, a gente tem ali a emergência das usinas de açúcar, das destilarias, a gente tem as próprias fábricas ou grandes empresas privadas, como, por exemplo, a empresa Mate Laranjeiras, que era da extração do mate, e também tinha as extrações de borracha, como, por exemplo, a usina de Itaici, uma das atividades que eles propalavam para isso, e a gente tem as fazendas de gado. Então, assim, vejam vocês que quando a gente fala da formação da Primeira República, a gente está falando de uma elite que ela é desembocada em duas atividades econômicas. Eles poderiam ser empresários ou eles poderiam ser grandes proprietários rurais. E o que é interessante a gente observar? Dentro dessas propriedades, que eram tanto quanto grandiosas, havia a formação de uma grande quantidade de população trabalhadora. Percebam, são justamente esses espaços que conseguem absorver a mão de obra que havia sido, de uma certa forma, deixado livre após a abolição, ou, para além disso, a mão de obra indígena que agora tentava fazer parte, a partir de um projeto, né, do Estado brasileiro, de inserirem essas populações indígenas enquanto sociedade civil. Então, a pergunta que se faz é, após a abolição, para onde foram essas pessoas? Ou ainda, né, ao longo do século XIX, ali na última metade, como que fica a questão das populações indígenas, por exemplo, após a Guerra do Paraguai? Então, quando a gente está falando dessas áreas, são essas áreas que vão absorver essa mão de obra. Esse é o diferencial de Mato Grosso com outras regiões do Brasil. E por que é o diferencial? Porque enquanto as outras regiões do Brasil, que tinham propriedades muito maiores, tinham um investimento estrangeiro, uma quantidade de capital bem maior, eram mais visados pelas empresas estrangeiras, né, com os capitais disponíveis, Mato Grosso, ela ainda não estava nesse hall de concorrência. Então, enquanto para outras regiões você tem uma grande quantidade de imigrantes, né, que vêm da Europa e vão ocupar esses espaços, né, territoriais, sobretudo da região sudeste, né, porque a gente tem um deslocamento do Nordeste, do período colonial para o período imperial, que vai para o Rio de Janeiro, que isso se intensifica ainda mais na formação da Primeira República. Em Mato Grosso a gente não tem isso. Primeiro porque os migrantes que vinham para cá, eles não tinham muito interesse, né, em montarem as suas colônias nessas propriedades que existiam aqui, porque eles tinham mais benefícios nessas outras regiões. E, para além disso, a leva de imigrantes que vem para cá são leva de imigrantes que normalmente são pequenos comerciantes e ficam nas cidades, né? Cidades que recebem uma certa modernização, como, por exemplo, Cuiabá, Cáceres, né? Corumbá. Então, a gente tem ali italianos que são comerciantes, mas não era aquele fluxo migratório que vai para o meio rural, como aconteceu em outras regiões. Tem, inclusive, um texto da Ana Paula, ela formada em História aqui na UFMT, que ela vai problematizar isso, ela vai falar assim, a tônica, né, da migração que existia aqui em Mato Grosso, sobretudo que era expresso a partir do álbum gráfico de Mato Grosso, que foi publicado em 1914, era de que as levas de imigrantes que viessem para cá fossem muito mais na região platina do que necessariamente de estrangeiros europeus. Então, a gente tem a absorção dessa mão de obra, né, disponível que está aqui, e que vai para essas grandes propriedades rurais. Então, você tem um aumento populacional muito grande, tanto é que em 1890, a gente tem ali em torno de 92.827, né, habitantes, em 1900 isso dá um saltinho, vai para 118.025, em 1920 a gente quase que duplica, porque são 246 mil pessoas, e no ano de 1930, 349, quase de 350 mil pessoas. Então, a gente novamente tem um aumento populacional que Mato Grosso, novamente falando, ela se dá sobretudo no ambiente urbano. Pode passar.